Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você de 8 passos simples que os médicos, a comunidade científica indicam que as mulheres façam para prevenir o aparecimento de câncer de mama. Infelizmente, o câncer de mama é de altíssima prevalência entre as mulheres, inclusive 1 em cada 3 novos casos de câncer nas mulheres é o câncer de mama. Então, realmente é importante que a gente saiba o que fazer para prevenir que esse câncer apareça. Você vai amar esse vídeo. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar de onde você fala, quantos anos você tem, se você já teve algum histórico seu de câncer de mama ou de algum familiar próximo, se você se preocupa com isso, se você já tenta fazer alguma coisa no dia a dia para prevenir o aparecimento do câncer de mama. Eu vou adorar ver o seu comentário. Se você gosta desse tipo de vídeo, eu dou dicas de como mudar a alimentação, o estilo de vida para melhorar e fortalecer a nossa saúde, deixa a curtida no vídeo. Isso me ajuda muito aqui também com o canal. E se você conhece alguma mulher que vai precisar dessa informação, uma amiga, uma filha, uma mãe, uma tia, compartilhe esse vídeo. Vamos ampliar essa corrente do bem. Como eu te falei, o câncer de mama é um dos cânceres mais prevalentes nas mulheres e existem algumas mudanças que estão cientificamente comprovadas que ajudam a diminuir a incidência desse câncer nas mulheres. A primeira coisa que os estudos científicos, os médicos especialistas falam é para as mulheres se manterem ativas. Esse câncer de mama é um câncer muito hormonal, né? Ligado à parte hormonal, e a prática de atividade física regular reduz o risco de câncer de mama porque ajuda a regular alguns hormônios, como o estrogênio e a própria insulina, que estão relacionados na proliferação celular. Os estudos mostraram que mulheres fisicamente ativas podem ter até 25% menos risco de desenvolver essa doença e que caminhar 30 minutos por dia já é um ótimo começo. Às vezes você é uma pessoa muito sedentária, que já não faz atividade física há muito tempo. Esses 30 minutinhos de caminhada podem ser um ótimo ponto de partida. Lembra que eu tenho um vídeo aqui no canal, inclusive, falando quais são os benefícios extras que a caminhada traz para a nossa saúde. Eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição para você. Outra coisa que é importante que você se preocupe é em manter o peso ideal. Isso não tem nada a ver com a estética, tem puramente a ver com a saúde, porque a gente sabe que quando a gente tem excesso de gordura corporal, a gente aumenta os níveis de estrogênio circulantes. E como eu te falei, né, esse câncer está muito relacionado à parte hormonal. Então, quando a gente tem muito estrogênio circulando e quando a gente tem uma grande quantidade de células adiposas que aumentam a inflamação crônica de baixo grau, isso aumenta o crescimento de células tumorais, se você já tiver essas células presentes no seu organismo. Então, segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, a obesidade está relacionada a um pior prognóstico em mulheres que já foram diagnosticadas. Então, ter um peso saudável também é super importante nesse caso. Super importante também a gente falar da alimentação, que a gente sabe que está muito relacionado a uma alimentação equilibrada, saudável, anti-inflamatória, tem tudo a ver com diminuição de doenças de uma forma mais ampla e também do câncer, e principalmente o câncer de mama. Então, uma alimentação rica em fibras, em antioxidantes, gorduras boas, vai trazer muitos benefícios para a sua saúde, como frutas vermelhas, que são super ricas em antocianinas, vegetais verdes escuros, que são muito ricos em sulforafanos, que estão relacionados à diminuição do câncer, grãos integrais e gorduras saudáveis, azeite de oliva, nozes, oleaginosas e gordura do peixe mesmo, né, sardinha, atum, estão muito relacionadas à diminuição da inflamação do nosso corpo. Por outro lado, é muito importante que você evite carnes ultraprocessadas, que a gente sabe que aumentam o risco de câncer. Eu tenho um vídeo aqui no canal que é antigo, mas ainda é bem atualizado, falando mais dos alimentos que cientificamente são comprovados que aumentam o risco de câncer, e as carnes ultraprocessadas, defumadas, curadas estão lá, com certeza. Os açúcares simples, porque dão pico de insulina, aumentam a quantidade de gordura, desregulam essa parte hormonal, então devem ser consumidos com cuidado. E os alimentos ultraprocessados, porque eles têm tantos corantes, conservantes, adoçantes ruins, que podem piorar o aparecimento de câncer, principalmente para quem já tem mais tendência. Então, evitar consumir esses alimentos também é super importante. Outra coisa que é super importante é prevenir ou evitar, parar de fumar. Se você fuma atualmente, o fumo é super prejudicial. Quando a gente pensa em cigarro, muitas pessoas pensam só no câncer do pulmão, né? Mas aquela fumaça do cigarro, ele tem o benzopireno que está presente ali, que é mutagênica e altera o nosso DNA e também das células mamárias. Então, os fumantes têm risco mais alto
de desenvolver o câncer de mama, e quanto maior o tempo de exposição, maior o risco também. Eu tenho um vídeo aqui no canal bem legal falando como parar de fumar sem engordar, então vou deixar ele aqui embaixo para te ajudar também. Outra coisa, né, falando de cigarro, a gente lembra automaticamente do álcool, e o álcool age no nosso metabolismo hepático do estrogênio, aumenta os níveis dele no nosso sangue, aumenta a quantidade de radicais livres, o que pode gerar um dano no DNA da célula, que pode aumentar essa probabilidade. E mesmo uma taça de vinho por dia já está associada ao aumento de risco em pessoas que têm maior predisposição. Então, a recomendação atualmente, se você tem histórico familiar ou teve um histórico de câncer pessoal, é evitar o álcool mesmo para prevenir futuros problemas. Outra coisa que age como um agente protetor para as mulheres é a amamentação. Nesse caso, só serve para as mulheres que já tiveram filho e para as mulheres que quiseram ou puderam amamentar, porque às vezes a mulher não consegue amamentar, e a gente também não vai ficar falando disso aqui, porque isso é muito particular de cada mulher, da saúde mental da mulher, da saúde física da mulher, da possibilidade física mesmo da mama, da estrutura da mama da mulher. Mas se você quiser e puder amamentar, amamente, porque a amamentação ajuda a diminuir os níveis, os ciclos menstruais e exposição ao estrogênio, e promove uma diferenciação celular nas glândulas mamárias mais interessante. Então, ajuda de um efeito protetor a realmente prevenir o câncer de mama para muitas mulheres. Infelizmente, não é um escudo, tá? Tem mulheres que amamentaram e têm câncer de mama, então é mais um efeito protetor, mas não dá pra gente garantir nada. Cuidado também com as terapias hormonais. E quando a gente fala em terapia hormonal, eu sei que muitas pessoas pensam na menopausa. E claro que a gente tem que ter cuidado na menopausa. Por isso que muitas mulheres que têm histórico familiar ou pessoal de câncer, tem que ter muito cuidado com o uso do hormônio durante essa fase da menopausa. Mas as mulheres em idade fértil que usam pílula anticoncepcional também tem que ter cuidado de acordo com o tipo de pílula anticoncepcional e o tipo de hormônio que elas utilizam. Então, sempre vai ter que ser feita uma análise pelo médico que te acompanha individual para ver se no seu caso tem mais benefício ou mais risco. Então, nunca, assim, tome por conta própria nenhum tipo de reposição hormonal ou pílula anticoncepcional. Parece algo simples, né? Mas ela é um hormônio que você toma todos os dias. Então, sempre fala com o seu médico. Outra coisa importante é sempre fazer os rastreios regulares. Sempre fazer o ultrassom de mama, mamografia, de acordo com a indicação etária que você tenha, familiar ou pessoal. E outros exames complementares que o médico determine que é necessário, uma biópsia, se for o caso. Porque quando você pega no começo, normalmente o prognóstico é muito mais favorável quando você já pega mais avançado. Então, fazer os exames de forma regular, ir no ginecologista com frequência, com uma certa periodicidade que ele vai determinar que é ideal no seu caso, também é fundamental. Me conta aqui quais dessas dicas, desses passos você consegue colocar em prática hoje mesmo. O que você costuma fazer já, que eu não falei aqui, para prevenir essa questão do câncer. Enfim, né, eu vou adorar ver o seu comentário. Se você está passando por isso, alguém da sua família, eu te desejo muita saúde, que tudo corra da melhor forma possível. Se você conhece alguém que vai se beneficiar dessa informação aqui, compartilha o vídeo. A gente pode estar salvando uma vida aqui, faz a sua parte. Vamos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. E não esquece de deixar sua curtida, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau!